Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Esta passagem bíblica, que se encontra em Gênesis 12, 1-3, nos traz a primeira promessa de Deus a Abraão. E sem dúvida nenhuma, a parte final do versículo 3, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, não se tratava de uma promessa restrita apenas aos descendentes hebreus, judeus, mas a todos os gentios espalhados na face da terra. Eu e você, abençoados pela bênção de sermos como filhos de Abraão, pela fé em Cristo. No início, o significado é o Pai é exaltado, mas depois Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Foi o primeiro patriarca hebraico, filho de Terá, descendente de Sem, filho de Noé. Se em Gênesis 12 tivemos a promessa de todos os povos serem abençoados por meio da descendência de Abraão, um pouco mais à frente, em Gênesis 22, temos o relato do evento em que Abraão demonstrou que possuía uma fé tamanha em Deus que o levou a ser chamado de pai da fé. Em Romanos 4, pois não negou seu filho, seu único filho Isaque, para ser sacrificado como holocausto diante de Deus. Leemos uma pequena narrativa do referido texto. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A respeito desta passagem, o apóstolo Paulo nos esclareceu que esta bênção aos povos da terra prometida a Abraão nos alcançou por meio do seu descendente Jesus Cristo. Leiamos Gálatas 3, 14 e 16 também. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Cabe destacar que anteriormente em Gênesis, Deus proferiu a sentença contra a serpente tentadora e lhe disse: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.
Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta promessa da redenção, feita neste período, parecia vaga e indeterminada. O Salvador da humanidade corrompida pelo pecado de Adão não aparece aqui, senão de maneira coletiva. Todavia, o Messias representa, apesar de sua generosidade, a descendência da mulher. Ele seria quem conquistaria a vitória final sobre o diabo, ser hostil à pobre humanidade, e faria isto um dia tornando-se parte dela, mais especificamente da família de Abraão. Nasceria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. A vitória era certa, e as profecias posteriores falam disto claramente. John MacArthur, a respeito desta palavra descendente, nos explica que o singular da palavra hebraica, como também no grego, pode ser usado no sentido individual ou coletivo. O que Paulo ressalta em Gálatas 3,16 é que, em algumas passagens do Antigo Testamento, descendente se refere ao maior dos descendentes de Abraão, Jesus Cristo. Deus estabeleceu com o patriarca Abraão e com sua posteridade uma aliança pessoal e permanente. Deus fez de Abraão, sobretudo e em termos solenes, centro e fonte de bênçãos para todos os povos da terra. Então, que hoje estejamos firmando nossa fé em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, por meio de quem fomos alcançados pela sua graça. Esta mesma graça que efetuou uma transformação gradual na história de Abraão e Sarai, pois estes eram os antigos nomes de Abraão e Sara. Ambos tiveram uma vida em que cometeram falhas. Podemos citar a falha que envolveu Agar, procedente da espera impaciente pelo cumprimento da promessa. A vida, mediante a fé, entretanto, foi uma batalha prolongada, com muitos fracassos e deslizes. A fé foi efetiva desde o início, mas amadureceu lentamente na vida de Abraão e Sara. Hebreus 6,15 nos mostra que a promessa não foi alcançada sem paciência. E Tiago 2,22 fala que a fé de Abraão foi aperfeiçoada. A história do pai da fé, o crente Abraão, definitivamente nega a ideia da santificação instantânea. Na escola da fé, de acordo com Warren Wiersbe, precisamos periodicamente passar por provas. De outro modo, jamais ficaremos sabendo onde nos encontramos em termos espirituais. A história da maturidade da fé sempre foi baseada na prática de 2 passos para frente e 1 para trás. É um teste constante na qual as pressões da vida, como alimento, família, anseios e temores, cooperam em forma de provocações, as quais, quando enfrentadas com fé e perseverança, nos tornam maduros e completos. Embora Abraão seja referenciado nas Escrituras como o pai da fé, Abraão era homem igual a eu e você, mas não hesitou em arriscar tudo quando saiu de Ur, baseado meramente na palavra de Deus, pois isso é fé, o que vemos em Abraão e em toda a Bíblia. Não é um salto no escuro, que é credulidade e não fé. Na verdade, é um salto na luz, pois tem como base de apoio a palavra que Deus falou. Fé é convicção e ação, que nascem a partir da verdade. Pela fé, conforme diz Hebreus 11:8, Abraão, sendo chamado, saiu sem saber onde ia. Realmente, somente depois que entrou em Canaã, o Senhor finalmente disse: darei esta terra. Deus não tirou nada do caminho de Abraão, nem mesmo seus próprios fracassos. A fé torna-se ousada quando age alinhada com as promessas do Senhor. Assim, todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, mediante a sua graça, resumidas e cumpridas plenamente no dom do Espírito Santo, são nossas, simplesmente e somente na base da mesma fé que Abraão teve. Leiamos Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé,
para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Abraão ouviu a palavra de Deus e obedeceu, imediatamente pela fé. Ele sabia que Deus jamais entraria em contradição com suas promessas, de modo que se apegou à promessa de que, por Isaque, será chamada a tua descendência. Abraão creu que Deus, mesmo que lhe permitisse sacrificar seu filho, poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos, pois a promessa de sua descendência era eterna. A fé não exige uma explicação, ela descansa nas promessas. Hoje é o dia da virada em sua vida, o dia que ficará marcado como aquele dia que você decidiu que terá a sua fé exercitada dia após dia. Uma vida de fé em Jesus, o descendente prometido de Abraão. Se você foi abençoado por esta palavra e ainda não curtiu o nosso canal, meu convite é para que você, neste momento, faça parte deste canal, que é nosso. Compartilhe, curta, siga-nos, para que eu e você, com o auxílio do Espírito Santo, nos trazendo a revelação da verdade, juntos, possamos cada dia mais conhecer Jesus.